Ok, pessoal, nós estamos vivendo numa época, numa era de muita incredulidade e ao mesmo tempo de muita religiosidade, né? É interessante que ali no final do século XIX, início do século XX, H.G. Wells disse que a tendência do cristianismo seria desaparecer, porque o ser humano estava se desenvolvendo tanto que o cristianismo seria mais necessário, né? E é exatamente o contrário, né? Logo depois, aquele otimismo do início do século XX acabou, porque veio a Primeira Guerra Mundial, morreu muita gente, depois veio a Segunda, piorou a coisa, ficou pior ainda, né? Então aquele otimismo do início acabou. Voltaire, na sua época, Voltaire foi um grande enciclopedista, e ele chegou a dizer que para se construir o cristianismo foram necessários 12 homens, mas que ele iria demonstrar que apenas um seria necessário para destruí-lo, e ele se referia a si próprio, né? Interessante que eu tive na casa de Voltaire no ano de 1996, fui lá na casa dele. A casa dele hoje é uma publicadora de Bíblias, é um depósito, uma publicadora de Bíblias. O homem que disse que destruía a Bíblia, a casa dele foi comprada por uma sociedade bíblica na França, né? Então são coisas assim tremendas. Todos aqueles que tentaram lutar contra o cristianismo, na verdade, acabaram indo para a bancarrota. Agora, o grande problema que nós temos enfrentado hoje em dia, não só aqui na Europa, mas no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares, especialmente do mundo ocidental, é a avassaladora mensagem, inclusive no ambiente acadêmico, que antes era só nas faculdades, pós-graduação, agora até no próprio maternal, eles estão ensinando a não existência de Deus. Há um esforço conjugado de acabar com o cristianismo no mundo. Isso é uma coisa terrível. E a gente tem visto isso no Brasil. Hoje, falar em religião no Brasil é proibido. Você não pode, em nenhum ambiente oficial, hoje, você falar em Deus. É proibido isso. No Brasil. Não estou falando nem na Europa. Na Europa é pior, né? O que eu tenho dito sempre que eu tenho oportunidade, que eu falo para as pessoas, seja em ambiente acadêmico, em ambiente religioso, seja qual for o ambiente, é que as pessoas têm memória curta. Porque o jovem, ele nasce pensando que celular sempre existiu, que TV sempre existiu, que videoprojetor sempre existiu, que carro sempre existiram carros. Então as pessoas acham que o mundo sempre foi assim, que ele tem a liberdade de circular de um lugar para o outro, de viajar. As pessoas esquecem que liberdade foi uma conquista, e foi uma conquista do cristianismo, porque antes do cristianismo o mundo não era assim. Então eu queria apresentar para vocês aqui uma exposição. Hoje eu vou voltar mais para o mundo infantil, vou falar um pouco da mulher também, porque eu tenho normalmente eu divido, eu falo sobre a mulher e falo também sobre a criança, que eram os mais sacrificados no mundo antigo, tá? Mas hoje eu vou dar aqui na transparência, eu vou dar uma ênfase maior às crianças, mas eu queria passar para vocês algumas informações, como era. Eu fiz uma anotação aqui para eu não deixar nada que seja realmente importante de fora, né? E eu queria apresentar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre a mulher no mundo greco-romano. Então, no mundo greco, por exemplo, no mundo grego, a mulher, ela não fazia parte do espaço público, ela não tinha voz no espaço público, tá? A mulher era voltada para o chamado espaço doméstico, que em grego é oikos. Então, a mulher, ela era preparada para o oikos, ou seja, só para a casa. No direito romano republicano, uma mulher, ela vivia sob o pátria potestas, ou seja, o poder do pai. Então a mulher, ela vivia sob o poder do pai. Quando ela se casava, ela ficava sob uma nova lei chamada Manos, que era a lei do marido. O que queria dizer essa lei do marido? As leis eram muito rígidas em relação à mulher e eram muito frouxas em relação ao homem.
por exemplo, em Roma, acontecia muito, especialmente entre pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, os indivíduos trocavam de esposa no final de semana. Então o indivíduo estava meio enfastiado com a esposa dele, ele combinava com um amigo, digo, olha, esse final de semana você fica com a minha esposa, eu fico com a sua, tá ok? Tá beleza, tá ok. Eles faziam isso. E a mulher não tinha direito de reclamar. Se a mulher pedisse o divórcio, os filhos ficavam com o marido. Então a lei não dava à mulher o direito de ficar com os filhos, mesmo que ela tivesse razão. A mulher não tinha direito à propriedade. Então, por exemplo, se ela e o marido, elas construíram alguma coisa juntos, se casaram jovens, mas toda a propriedade era do marido. A propriedade não ficava com ela. A mulher não tinha direito de fazer nenhuma queixa em tribunais. Se a mulher fizesse queixa em tribunais, ela perdia. Então, o que as mulheres, normalmente as mulheres ricas, o que elas faziam? Elas se registravam naqueles cartórios da época, né? Elas se registravam como... eu estou pegando o show direto aqui, né? Eu esqueci de colocar traz para mim aí, Patrícia. Tem que trazer o jogo todo, né? Porque o meu está ali dentro. Então, as mulheres, por incrível que pareça, parece um absurdo eu falar isso para vocês, mas... Então, esse aqui... Então, esse aqui vai para ali, tá? E o outro fica aqui comigo. Agora sim, a pessoa vai pegar um som limpinho, né? Ei, que coisa boa, né? Então, as mulheres que eram mulheres que tinham um pouco mais de posse, de famílias um pouco mais influentes, o que elas faziam? Elas se registravam como prostitutas nos cartórios. Por quê? Porque a prostituta, ela não tinha dependência de homem nenhum. Elas eram livres. Então, era mais fácil para elas brigarem na justiça no caso de elas se tornarem casadas. Então, elas casavam, mas elas eram registradas como prostitutas. Se tivesse uma briga com o marido, ela tinha mais abertura nos tribunais. É uma coisa assim absurda, né? Absurda. Aristóteles, por exemplo, grande filósofo Aristóteles, né? Deixa eu ver se é Aristóteles mesmo ou Sócrates, que eu anotei aqui. Eu fiz uma anotação aqui, mas vamos ver aqui. Porque eu não quero aqui cometer um erro de informação, né? Isso mesmo, Aristóteles. Aristóteles, ele dizia o seguinte, que a mulher é como se fosse um homem defeituoso, né? Tem um homem com defeito, é um homem imperfeito. A mulher é biologicamente inferior ao homem. Essa é a ideia do grande Aristóteles, né? Vocês terem uma ideia de como as coisas aconteciam, né? Então, vocês vejam que todas essas coisas, elas mudaram com o cristianismo. Tá? Um dos aspectos que eu acho assim, mais grave era quando acontecia, por exemplo, uma epidemia. Né? Então, se acontecia uma epidemia em Roma, né? Uma epidemia, ela vai alcançar pessoas dentro de casa, vai alcançar o pai, a mãe, o filho, o irmão. O que eles faziam? A pessoa que ficava doente e que poderia contaminar as outras, eles pegavam e jogavam do lado de fora, na rua, para a pessoa ficar ali a língua morrer. Ou se a pessoa já estivesse muito grave, jogavam no rio ou na floresta para serem comidos por animais. Você tem uma ideia de como era o mundo no passado, né? Meninas, eu vou falar sobre isso aqui, meninas, eles só admitiam a primeira, para preservação da raça. Meninos, quantos nascessem, eles preservavam, porque os meninos trabalhavam e podiam sustentar a casa. Meninas, a partir da segunda, elas eram afogadas, colocadas em florestas para serem comidas pelos animais ou jogadas nos rios. Tá? Só para a gente poder fazer aqui a nossa introdução, né, a gente ter uma ideia de como as coisas aconteciam. Tá? Então, veja, eu não sei se está me alcançando, vou ficar aqui meio de lado aqui, tá bom? Então, diz um antigo ditado, quando estiver em Roma, haja como os romanos. Então, essa era a tônica daquela época, mas que os cristãos
não seguiram essa tônica. Não é? Então, os indivíduos eram considerados de valor apenas se fossem parte da fábrica política e fossem capazes de contribuir para os seus usos, como se o objetivo da vida fosse engrandecer ao Estado. Né? Então, esse era o pensamento que se tinha naquela época. Fora isso, o indivíduo não tinha valor. Né? Eu peguei aqui algumas notações que são bem importantes, tá? Marco Upio Nerva Trajano. Imperador Trajano foi ele que inaugurou os chamados jogos jogos nesses estágios em que as feras eram colocadas para poder comer os cristãos e os gladiadores. O Coliseu foi um deles, o mais famoso, né? Mas ele que inaugurou essa coisa de espetáculo, esses jogos em arenas, né? Essas coisas assim, né? Então vejam, eles não tinham nenhuma apreciação pela vida humana. A vida humana era considerada como sem valor algum. Eles não tinham nada, não apreciavam a vida humana. Então as pessoas, os romanos, eles iam nesses espetáculos, nessas arenas, e o Coliseu foi o mais famoso deles, para poder verem as pessoas simplesmente serem mortas. Né? Eles se divertiam com isso, eles aplaudiam. Né? E quando o indivíduo lutava muito, era uma luta muito renhida entre dois gladiadores de valor, e quando um perdia a batalha, né? Então normalmente o imperador pedia, né? Ou aquele que estivesse como chefe de cerimônia, ele perguntava para o público: então, é assim ou é assim? Assim deixa viver, assim deixa morrer. Então muitos faziam assim, né? Porque eles queriam ver sangue, queriam ver as pessoas morrerem. Uma coisa terrível. Então, essa era a população de Roma, era uma população que se divertia, né? Festejava esse tipo de coisa. Um outro aspecto também muito interessante, eu estou falando para vocês, gente, eu li vários livros sobre isso. Né? Um dos autores mais famosos que nós temos, um autor americano chamado Rodney Stark. Rodney Stark era ateu e ele decidiu escrever a sua tese, fazer a sua pesquisa, por que o cristianismo prevaleceu no mundo ocidental, no mundo todo, mas particularmente no mundo ocidental. Então ele decidiu trabalhar esse tema, né? O desejo dele era trabalhar esse tema. E quando ele começou a entrar de cabeça, o que aconteceu? Ele se tornou cristão, deixou de ser ateu. Rodney Stark. Né? Existem outros autores, a bibliografia sobre esse tema é muito vasta, é muito grande mesmo. Né? E esses autores eles dizem que os fidalgos romanos, os nobres romanos, normalmente eles tinham um garotinho entre 9 e 12 anos de idade que eles serviam sexualmente. Isso era comum, isso era normal. Chegava na casa do fidalgo, tinha um menino trazendo coisas para ele, servindo frutas, servindo alimentos, e servia também sexualmente. Isso era muito comum em Roma. Vejam, esse indivíduo aqui, ele ex-ateu também, era ateu, mas ele acabou se tornando cristão, né? Mark Lenin, ele faz referência a uma carta do primeiro século a.C., escrita com muita frieza por um negociante a sua esposa grávida. Ele estava indo a negócios em Alexandria, ficava no Egito, né? Depois de tratar sobre alguns assuntos, disse à esposa com indiferença que se ela desse à luz antes do seu retorno, que ela estava grávida, evidentemente, ele disse: se for menino, deixa viver. Mas se for menina, exponha. O que é expor? Expor é colocar na floresta, é colocar na beira do rio, é colocar no lixo. Isso aqui é expor, tá? Eu coloquei aqui uma gravura, isso aqui é exposição, tá? Então você tem aqui uma pintura mostrando as crianças sendo expostas. Elas colocavam na floresta, aí os animais vinham e comiam aquelas crianças. Isso era muito comum fazer isso em Roma. Tá? Todo lugar que eu vou, que eu posso, eu mostro como era o mundo antes do cristianismo. Para não achar que o mundo é uma beleza o tempo todo. Não, não é assim. Né? A cultura judaico-cristã é que foi transformadora desse mundo. Uma outra prática que eles tinham também era afogar o recém-nascido, né? Afogar o recém-nascido, porque tá?
Algumas mães, para não ter muitos filhos, elas vendiam os filhos. Havia famílias romanas que eram muito ricas e elas gostavam de se divertir cortando a garganta de crianças recém-nascidas. Então o que elas faziam? Elas compravam, a mãe pegava a criança e levava lá, recebia o dinheiro, sentava numa cadeira e ficava vendo seu filho ser degolado. Tá? Tudo está na historiografia. Você vê como é que eles consideravam a vida naquela época, uma coisa terrível. Né? Então veja aqui, a depravação do infanticídio. Plutarco, menciona os cartagineses que ofereciam seus próprios filhos e aqueles que não tinham filhos compravam crianças de pessoas pobres e cortavam a garganta dessas crianças como se fossem cordeiros ou pássaros de sacrifício. Tá? Isso aqui está documentado, tá bom? Então, enquanto a mãe permanecia ao lado, sem derramar lágrimas ou se lamentar. Está em Muralha 2, 171D. O que vocês acham disso? Veja que sociedade terrível era essa, né? Cícero justificava o infanticídio, pelo menos para as crianças deformadas. Ele, não, pode sacrificar, desde que a criança seja aleijada. Então, para que vai deixar de viver, né? Citando antigas leis das 12 tábuas romanas, quando afirmava que crianças deformadas serão mortas. De Legípus 3.8. Né? Até Sêneca, cujo padrão moral era elevado para a sua cultura, afirmou: nós afogamos crianças que no nascimento são fracas e anormais. Então a criança nascia fraca, nascia normal, então afoga, né? Acaba com a vida dela. Isso para os padrões de hoje, né? A não ser em lugares onde tem muita barbárie, mas assim, no mundo civilizado, isso é uma coisa completamente absurda. Completamente absurda. Ninguém hoje, em sã consciência, admitiria uma coisa dessa como solução de problemas, né? O infanticídio era tão comum que Políbio atribuía a ele o declínio da população da Grécia Antiga. Pensou uma coisa dessa? Se matava tanta criança que isso fez com que a população não avançasse, não crescesse. As famílias numerosas eram raras na sociedade greco-romana devido ao infanticídio. Né? Diz Charles Merivale, History of the Roman Under the Empire. Página 166, está tudo documentado. Está tudo documentado aqui, olha. Uma inscrição do segundo século em Delfos revela em uma amostragem de 600 famílias, apenas 1% criava 2 filhas. 1%, porque o resto, todas as que nasciam depois, eles matavam. Só 2% tinha 2 filhas. 1%, né, quero dizer. Bom, vamos ver agora as mudanças operadas pela cosmovisão cristã. Que maravilha, né? Eu vou pedir a Cass, está com a Bíblia aí, Cass? Leia para a gente Gênesis 1, 27. Tá? A Lu, leia para a gente Salmo 8, 5. Salmo 8, verso 5. Vamos ler essas duas passagens para a gente ver como a Bíblia considera o ser humano. É só depois que ela encontrar, que aí para ela também poder prestar atenção nessa abordagem, né? Isso. Tá, ok. Primeiro vamos ao Salmo. Desculpe, Gênesis 1, 27. Pode ler, Cássio? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok, então na concepção judaico-cristã, nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, o que existe em nós? Dignidade. Ok? Existe em nós dignidade. Agora vamos para o Salmo 8, 5. E deste, então, por um pouco menor do que Deus. E de honra e de glória o coroaste. Glória e de honra O coroaste. Eu gosto muito daquela outra versão da corrigida que diz assim: fizeste um pouco menor do que os anjos, né? E de honra e de glória o coroaste. Quer dizer,
o ser humano é uma coroa, né? O ser humano foi, vai ver na versão alemã? Hã? Qual é a versão católica? É a de Jerusalém? As versões católicas costumam ser muito boas. A Bíblia de Jerusalém pode ler. Lê na de Jerusalém, é uma versão muito boa. Só que talvez o Salmo você tem que olhar, porque o Salmo, a numeração da de Jerusalém não é exatamente igual, tá? Mas ela indica. Tá? Mas ela indica. A Bíblia de Jerusalém, eu tenho ela, eu usava muito quando eu estava na CUPS, muito boa. É uma das melhores versões. Mas vamos lá, gente, continuando então, né? Deus considerou tanto, valorizou tanto o ser humano, que o assumiu através da encarnação de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do Pai. Não é? Então veja, o Verbo, a segunda pessoa da divindade, se fez carne, ou seja, Jesus se tornou um ser humano, porque ele nos valorizou profundamente. Então essa é a visão judaico-cristã, é uma visão de valorização do ser humano. Tá? Pessoal, houve um imperador, ele era sobrinho de Constantino, chamado Juliano. Na época de Juliano, teve uma grande epidemia em Roma. Juliano detestava os cristãos. E Juliano, porque depois de Constantino Grande, na sequência dos imperadores, eles mantiveram a linha cristã, mas Juliano ele queria voltar para o paganismo. Né? Juliano não estava querendo que o cristianismo continuasse. Ele queria voltar, então ele lutava, apesar de que ele não foi assim nenhum perseguidor, não chegou a ser um grande perseguidor de cristãos, mas ele dificultava, tá? Ele dificultava, por exemplo, a presença de cristãos nos negócios do Estado, ele fazia tudo para poder atrapalhar a vida dos cristãos. Então ele lutava contra o cristianismo, né? Mas o Juliano, esse imperador Juliano, ele deixou nos seus anais escrito o seguinte, olha só que coisa interessante, gente. Teve uma epidemia na época de Juliano, o que os romanos faziam? Pegavam os velhinhos, os avózinhos que ficavam atingidos, ou as crianças, ou qualquer pessoa, colocavam do lado de fora para morrer. Aí os cristãos, que na época de Juliano, o cristianismo já estava bem desenvolvido em Roma, os cristãos pegavam aquelas pessoas e cuidavam. E muitos desses cristãos cuidavam, salvavam vidas, mas eles mesmo morriam. Entendeu? A pessoa ia lá, cuidava, salvava vidas, salvava. Como que acontece às vezes, como aconteceu com alguns enfermeiros na pandemia, que nós tivemos em 2019, né? Então eles faziam isso, eles cuidavam. Aí Juliano, ele deixou um documento escrito dizendo assim, vejam como são os cristãos. Eles cuidam melhor dos nossos doentes do que nós mesmos. Ele deixou isso escrito. Né? E Juliano foi um camarada tão terrível, tão pagão, que ele saiu em batalha, caiu no cavalo atingido por uma espada, o sangue dele esguichou, né? Por causa do ferimento dele. Ele pegou o sangue dele, jogou para cima e falou assim, venceste, Galileu. Como se eles estivessem em guerra com Jesus, né? Uma concepção completamente distorcida de Jesus, né? Venceste, Galileu, como se Cristo estivesse matando ele, né? Na realidade, o que estava matando ele era a sua própria incredulidade, né? Essa é a verdade. Você pode fechar, Paulo? Ali para mim, por favor? É porque aqui os sinos dobram mesmo, né? Diferente do Brasil, aqui os sinos dobram mesmo. Toda hora, de madrugada, cada 15 minutos os sinos tocam. A noite toda. Impressionante isso. Esse aqui é uma representação. Isso aqui é uma. Obrigado, Paulo. Isso aqui é uma representação de Inácio de Antioquia. Tá? Você tem alguns cristãos que viveram na época dos apóstolos. Inácio de Antioquia foi um deles. Tá? Existe alguns acham que é lenda de que Inácio de Antioquia teria sido aquela criança que Jesus pegou no colo. Né?
Falou, deixai vir a mim os pequeninos e tal. Né? Bom, Inácio era um bispo de Antioquia, um homem muito sério, um homem... Sabe que o cristianismo começou a incomodar os romanos. Porque os romanos não queriam mudar de vida. Mas o cristianismo estava mudando. Porque muitas mulheres, elas começavam a observar. Você está vendo aquela mulher cristã, como é que ela é tratada? O marido dela respeita ela, não tem outra mulher, trata ela com todo carinho, ajuda ela a fazer as coisas de casa. Entendeu? As mulheres começaram a observar isso. Pô, então é interessante ser cristã. Né? Imagina uma mulher solteira pensando, bom, se eu me casar com um cristão, eu vou ter um homem que vai me respeitar, que vai me amar, não vai me trair. Entendeu? Aí o cristianismo começou a mudar o contexto, entendeu? E o que os romanos fizeram? Vamos destruir os líderes. Inácio era um líder cristão. E ele foi lá, os romanos, eles mandaram uma guarnição pequena, né? Uma guarniçãozinha pequena para pegar Inácio e levar para Roma, porque o imperador queria dar um exemplo. O imperador queria dar executá-lo no Coliseu para que todos pudessem ver. Né? Todos pudessem ver. Só que a guarnição que foi prender Inácio era muito fraca, eram soldados assim, não eram soldados fortes, porque ele também não oferecia ameaça nenhuma. E aí os cristãos disseram para ele, olha, está muito fácil sequestrar o senhor. A gente sequestra assunto com o senhor e ninguém vai saber nada. Ele falou, não, isso não é interessante. É mais interessante eu morrer para que o nome de Cristo seja exaltado. Porque se ele morreu por mim, por que eu vou dificultar a minha morte em nome dele? É uma coisa meio assim, é difícil a gente entender, né? Aí ele foi levado lá para o Coliseu, e o juiz perguntou para ele, renuncia. Você já é um homem idoso, renuncia a essa fé. Ele falou, nunca. Eu nunca vou renunciá-lo. Né? Ele me amou, ele deu a vida por mim, e eu não vou renunciá-lo de forma alguma. Né? E aí eles colocaram lá, a princípio, o leão ficou parado, os cristãos achavam que Deus iria fazer alguma coisa por ele. Né? Você sabe, irmãos, por que Deus permitiu que muitos dos nossos irmãos sofressem assim? Tertuliano, ele deu uma declaração que ficou muito famosa no mundo cristão. Tertuliano dizia que o sangue dos cristãos que eram derramados em favor do evangelho, eles eram como sementes que frutificavam, que as pessoas viam, poxa, se ele foi capaz, ou ela, né, de morrer por Jesus Cristo, então essa religião ela é verdadeira. Né? E ele, então, o leão o atacou e o devorou. Né? Inácio de Antioquia. Aqui você está vendo uma foto de cristãos na Itália, né? Recuperando uma criança que tinha sido posta, né? Que tinha sido jogada fora. Né? Aí eles recuperam essa criança. Os cristãos, eles foram responsáveis pela criação de hospitais, escolas, orfanatos, asilos e instituições de caridade. Vocês sabiam disso? Tudo que nós temos de benefício no mundo foram os cristãos que inventaram. Agora eles querem acabar com o cristianismo. Então isso é uma força diabólica, horrível, terrível, insensata, incoerente e, desculpe a pergunta, burra. Né? Na verdade, não é inteligente essa atitude. Nós estamos vendo um país como esse aqui, que é a Suíça, né? Temos outros países desenvolvidos como a Suécia, e onde o índice de suicídio é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não veem sentido na vida. Então, na verdade, quem destrói o cristianismo, ou quem tenta destruir o cristianismo, está destruindo a própria vida. É uma coisa impressionante isso, né? Então, veja aqui Mateus 19, 13 e 14, é escrito, trouxeram-lhe, ou seja, Jesus, então algumas crianças, para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 13 e 14. Quer dizer, mesmo os discípulos, eles ainda estavam embevecidos pelas culturas externas. A cultura romana, a cultura grega, tinha uma certa influência mesmo sobre os judeus, né?
Porque Deus, desde lá dos escritos do Antigo Testamento, manda respeitar as crianças, cuidar bem das crianças, né? E os discípulos, não, vocês não podem chegar aqui perto do mestre. Aí Jesus fala, não, deixa eles virem. O reino dos céus, o reino do Pai, ele é constituído de crianças, por causa da sua inocência, da sua candura, da sua bondade, da sua amabilidade. Então os discípulos foram criados na cultura judaica que via as crianças como bênção do Senhor. Porém, este texto sugere que eles também haviam sido influenciados pela cultura greco-romana. Nós temos aqui um material, vocês podem ter acesso pela internet, tá? O Didaquê. Tem algumas lojas que vendem esse livro publicado. O Didaquê é uma das primeiras publicações cristãs. Ele foi produzido entre o ano 85 e 110. E ele ordena aos cristãos, não cometerás infanticídio. Então, veja que nessa época aqui, já era um desafio para a igreja romana. Não cometerás infanticídio. As coisas começaram a mudar a partir do edito de Milão, em 313, assinado por Constantino Licínio, né? E depois o imperador Valentiniano tornou crime o infanticídio aí no ano 374, graças a Deus por isso. Lá em Roma, quem já foi em Roma, né? Vai ver lá a coluna lactária. O que é a coluna lactária?